viemos ver a exposição dos bancos indígenas aqui no MON. A exposição não está mais disponível presencialmente, mas você pode aproveitar este material e a exposição online disponível no site coleçãobay.com.br. Nessa exposição você vai encontrar bancos produzidos por essas duas etnias. Não nem duas etnias, estão presentes na exposição 40 etnias diferentes. Algumas do Xingu e algumas da região amazônica. Ali nas paredes vai ter textos explicativos, né, de cada uma dessas etnias. Então não existe uma divisão exatamente de física. Esses bancos são daqui. É para contextualizar que eles vieram dessas duas regiões. De um modo geral, as exposições que vêm no museu, algumas são permanentes do nosso acervo, né, a curadoria do próprio museu ou de curadores convidados, e as demais exposições que não são do nosso acervo, são exposições temporárias ou itinerantes. Elas são propostas por alguém, alguma produtora de fora, de outra cidade, ou às vezes até fora do Brasil. Elas apresentam propostas para o museu e o museu pode submete isso para o conselho curatorial do museu e esse conselho aprova ou não a vinda dessa exposição. Bem, então a Bay Editora, que é a proprietária dos bancos, que é a proprietária do acervo, ela apresentou essa proposta ao museu e aí o museu analisa e primeira análise feita pelo conselho curatorial é se a exposição proposta tem a ver com o espírito do museu. O MON é um museu dedicado à artes visuais, arquitetura e design. E primordialmente a arte contemporânea. E por que então que os bancos vieram para cá? Talvez seja difícil de entendê-los como arte contemporânea ou como artes visuais. Os próprios proprietários da coleção costumam dizer que os povos indígenas foram os primeiros designers brasileiros, porque eles têm esse trabalho incrível com esses bancos que muitos deles a gente nem olha, pode até nem encarar como um banco, assim como uma obra de arte, mesmo uma obra de design. Então essa foi a primeira razão pela qual ela foi aceita, que ela é entendida como algo que dialoga com as demais exposições do museu. Esses sons que você está ouvindo são provenientes de 2 vídeos que as pessoas podem apreciar na exposição. O primeiro é um vídeo que conta uma espécie de um documentário onde é mostrado todo o processo, desde o corte da árvore, né, e até a decoração dos bancos, a pigmentação que eles usam também como tinta para a decoração dos bancos, seivas e fluidos das próprias árvores, são mesmos produtos que eles usam para pintar os seus corpos. Então esse primeiro vídeo conta um pouco desse processo. Lá na saída da exposição tem um outro vídeo que conta mais a repercussão disso fora do Brasil, né? Uma curiosidade muito interessante é que é a primeira vez que essa coleção é exposta num museu no Brasil. Ela teve pequenas exposições em algumas instituições, mas assim, uma exposição em museu de grande porte, uma exposição de grande porte num museu, essa é a primeira. Curiosidade que eu me referi é que a primeira vez que os bancos foram expostos em um museu no mundo foi em Tóquio, no Japão, e teve uma grande repercussão. Um pouco disso é o que conta o último vídeo. E nessas 2 salas que tem vídeo, há alguns bancos nos quais as pessoas daí podem sentar, ter a experiência de sentar no banco original. Nos demais bancos não, é só para apreciação mesmo. E aí você me perguntou no que agrega, né? Agrega, assim, didaticamente essa curiosidade de saber como os bancos são feitos e tal. E lá eu acho que agrega valor no sentido de mostrar, né? Às vezes, infelizmente, eu acho o brasileiro às vezes tem essa coisa de não acreditar, né? No que acontece é que precisa ter um referendo fora do país para a gente acreditar que a gente faz coisa boa. Então, acho que o último vídeo lá que fala do sucesso fora do Brasil, acho que agrega nesse sentido, né? De a gente, poxa, a nossa arte ser conhecida num país tão distante quanto o Japão, né? Então, acho que agrega nesses 2 sentidos, de conhecimento e de pertencimento.
E falta um pouco disso, né? De a gente se afastar dessa identificação do mero artesanato, né? Não estou querendo dizer que o artesanato indígena não tenha valor, não é nada, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que as pessoas normalmente têm a tendência de encarar dessa forma. Ah, é um artesanato, que não é exatamente uma obra de arte, né? É uma discussão polêmica esses dois termos, né? Assim, para mim é tudo arte, mas as pessoas ainda fazem essa distinção, infelizmente. Então, à medida que museus, que outras instituições culturais dão espaço, dão foco para essa arte como arte mesmo, eu acho que começa, é um trabalho lento, como toda transformação que decorre da arte é lenta, mas são pequenas atitudes, né, que, ao meu ver, elas começam a fazer com que as pessoas passem a olhar de modo diferente, de modo mais reflexivo e até com menos estranhamento, né? A gente não tem a pretensão de ter conseguido romper uma grande barreira, um grande estigma, ou seja lá o que for, em relação a isso, mas a gente se sente como parte aí de uma pequena construção. Um dado também bem interessante nesse sentido é que os proprietários da coleção, assim, contando rapidamente, eles são proprietários de uma editora de livros de arte que há 20 anos foram convidados a fazer um livro sobre bancos indígenas. Eles não conheciam. A partir disso, eles se encantaram e passaram também a colecionar e formar essa coleção monumental aí de quase 1.000 peças. Então isso também fez com que eles tivessem uma outra visão sobre tudo isso, e uma das exigências para que a coleção fosse emprestada ao museu para essa mostra, para essa exposição, era trazer na abertura da exposição algumas lideranças. A gente teve aqui lideranças de três etnias, duas do Xingu e uma da Amazônia, que tiveram voz, que participaram de palestra, das próprias cerimônias de abertura, fizeram dentro da exposição uma dança ritualística para trazer, né, boa sorte, enfim, né, para abençoar a exposição. Então, deixa de ser só uma exposição de arte para ser uma exposição que realmente se preocupa em difundir não só essa arte, mas resgatar, quem sabe, um pouco do que foi perdido, né, da importância da cultura indígena para a nossa formação aí como povo.